Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Luxemburgo, ele que deu um depoimento bem interessante depois da vitória do Cruzeiro diante de Confiança, que eu queria aqui passar para vocês, a respeito também do que ele disse sobre o Adriano, jogador que tem ganhado muito mais oportunidades e tem tudo, né, para ser o titular absoluto do Cruzeiro nessa sequência final agora da Série B, a respeito de quase 13 milhões e meio de reais que o Cruzeiro recebeu, vendendo assim a sede do estacionamento, né, de frente à sede da Campestre 2, e para onde foi destinado esse valor, vou dar alguns detalhes, também daquele investidor russo que foi especulado que teria interesse de investir no Cruzeiro, falar um pouco sobre ele, que assim, perdeu um valor bilionário por conta de um divórcio recentemente e que poderia, por exemplo, diminuir o número de investimento, que não seria um valor tão alto, e que também ele poderia estar interessado em investir aqui no futebol da América Latina, tá? Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje é para duas pessoas, a primeira é para o Henrique, salve para Goiânia, onde eu moro, valeu demais Henrique, daqui do meu lado também, valeu demais. O outro para o Eduardo Araújo, mandar um salve para a Mancha Azul de Nova York, nos Estados Unidos, valeu demais Eduardo. Cruzeiro News está até internacional, né? Já foi salve para o Canadá, para os Estados Unidos, para Portugal, enfim, valeu demais. Então, caso você queira que eu mande um salve para você, possivelmente eu devo postar outro vídeo hoje, quem sabe ali umas 6 horas, 7 horas. Então deixa aqui nos comentários seu nome e de onde que você é, que tem grandes chances, se você for novo por aqui, principalmente, eu mandar um salve para você. E antes de irmos para as notícias, dar um recado aqui importante para vocês. Meu amigo, o Felipe Alves, ele está liberando mais de 200 vagas para uma consultoria gratuita com ele no WhatsApp para os inscritos aqui do canal Cruzeiro News. Bom, ele que já faturou mais de 100 mil reais usando apenas o celular, mudou assim completamente de vida, tá? Ex-CLT e que hoje trabalha apenas com essa área digital. Eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição e também no primeiro comentário fixado o link do WhatsApp dele, chama ele lá, que ele vai te dar uma consultoria gratuita e vai te ensinar a como faturar de 500 a 2 mil reais por mês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Vou deixar aqui o link na descrição, já corre lá e garanta uma dessas vagas. Bom, vamos começar falando sobre o Luxemburgo, que assim, depois da vitória diante de Confiança, ele deu uma entrevista bastante positiva para os jogadores e também um vídeo que o Cruzeiro soltou aqui no canal do YouTube antes da partida, que ele falando assim, para o Cruzeiro ter humildade com personalidade, para assim, não deixar os adversários passar por cima do Cruzeiro, principalmente dentro de casa, né? O Cruzeiro que atualmente está com 24 pontos, uma distância de 5 para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, e pensando no G4 está a 9 pontos, mesmo agora já bem perto de encerrar a rodada, tá? Enfim, um Cruzeiro que precisaria para esse segundo turno de mais 40 pontos em 18 rodadas, o que representa, por exemplo, um aproveitamento superior a 74%, que é um número bem alto. Mas assim, eu vejo que em relação, se você for ver um aproveitamento de 74%, eu acho impossível o Cruzeiro conseguir isso, mas se for pegar jogo a jogo, ele é muito mais fácil, porque tirar uma diferença de 9 pontos não é impossível, sem sombra de dúvidas, até porque tem muito time dentro do G4 que está oscilando bastante, e eu acho que vai perder bastante força nesse segundo turno, e com o Cruzeiro vindo muito bem, eu tenho certeza que pode dar muito certo, tá? O treinador que motivou bastante os jogadores, falando assim que ainda é possível esse acesso, em algumas entrevistas depois do jogo, antes do jogo também, que ele falou aqui o seguinte, abre aspas: desde que cheguei aqui eu disse que não vim para cá para passar tempo, eu não vim para cá para poder ficar passeando aqui. Eu vim por uma proposta de levar o Cruzeiro junto com vocês da diretoria para a primeira divisão. Esse lugar aqui não pertence ao Cruzeiro, o Cruzeiro pertence à primeira divisão. Quem trabalhou no Cruzeiro em nível de grandeza sabe do que estou falando. Nós vamos buscar isso, fecha aspas. Então você vê assim que é um discurso bastante otimista, que desde quando ele chegou ele já falava nesses tons. E assim, diferente de praticamente todos os treinadores dessa fase ruim do Cruzeiro, né, que foi anunciado e que falava que buscava o acesso e tudo mais, você via que era um começo bom ali, 3 jogos, depois já começava a cair de nível. O Luxemburgo foi diferente, começou bem, mas aí já foram 5 jogos até aqui, com 3 vitórias e 2 empates, tá? Vamos ver agora então como que vai ser essa sequência de jogos. Cruzeiro que vai ter alguns confrontos diretos agora nesse início de segundo turno, 2 partidas bem difíceis contra o CRB fora de casa, o Goiás fora de casa,
que são times que estão na parte de cima da tabela, estão melhores que o Cruzeiro. Então vamos ver agora como que o time vai se comportar, principalmente nessas duas partidas fora de casa, que o Cruzeiro, pelo menos com o Luxemburgo fora de casa, tem 100% de aproveitamento, tá? Falando sobre o Luxemburgo, queria falar também sobre a declaração que ele falou do Adriano, que o volante tem retomado a confiança com o treinador, que o jogador de 21 anos, para você ter uma noção, ele nem foi relacionado para o primeiro jogo do Luxemburgo fora de casa, foi contra o Brusque, vitória por 2-1. E até estranhei porque pensei que assim, ele ia perder bastante espaço, já que parecia que o Giovani teria mais chances como reserva, e o titular já começou desde aquela primeira partida com o Rômulo e ao lado dele o Flávio. Mudou bastante, para você ter uma noção, nos últimos 3 jogos do Cruzeiro, sendo 2 vitórias e um empate, o Adriano esteve em campo, inclusive como titular. Nessa última partida contra o Confiança, eu diria que ele foi o melhor jogador em campo, fez assim desarmes importante demais, criação de jogada foi muito importante, um jogador completo que possui apenas 21 anos de idade e que ainda não teve certeza, né, que pode ter um valor de venda futura bem interessante para o Cruzeiro, tá? Enfim, quando foi perguntado sobre ele na entrevista coletiva, o Luxemburgo citou alguns pontos importantes que vai cobrar assim do Adriano e também esse desempenho recente junto com o treinador. Ele falou o seguinte, abre aspas, é um jogador que tem um potencial muito grande, com espaço para crescimento, ficar forte, aprender a ver a jogada com um pouco mais de clareza. Ele carrega muita bola para tocar, ele pode tocar mais longe, pode virar a bola por cima de todo mundo para achar o companheiro melhor colocado, mas tudo é ensinamento. Mostrar para o moleque como pode ser feito, fecha aspas. E o Luxemburgo que sempre, se você ver assim, nos times onde ele passou, que teve destaque, por exemplo, sempre a dupla de volantes foram fundamentais, até aqui no Cruzeiro mesmo, o chileno Maldonado e também o Wendel foram fundamentais naquele time lá de 2003, e também em trabalhos recentes, como por exemplo no Palmeiras não foi diferente, ele sempre gosta desse cara de mais contenção e que gosta de sair para o jogo, como foi no caso principalmente do Felipe Melo lá no Palmeiras, que utilizou bastante ele nessa função, tá? O Adriano nesse ano já foram 28 jogos pelo Cruzeiro, é um número bem interessante, pensando assim que o Cruzeiro não fez nem 36 partidas no ano, mas que ele oscila bastante, às vezes como titular, às vezes como reserva, e eu vejo que agora com essa sequência do Luxemburgo, muito difícil ele sair do time titular por agora, tá? O Cruzeiro que ainda vai ter a volta do Nonoca para esse mês, ou final de agosto agora, ou início de setembro, que o Nonoca vinha sendo titular, infelizmente acabou machucando, e é mais uma opção para o volante. O Cruzeiro tem bastante, né? O Luxemburgo tem utilizado com muita frequência, igual aproveitou ainda o Matheus Barbosa, Matheus Barbosa já saiu, igual o caso envolvendo o Ariel Cabral, que foi resgatado, né, do nada, tipo assim, o cara estava bem esquecido pelo Cruzeiro, jogou algumas partidas, mas teve desgaste muscular, ficou fora dos últimos 2 jogos, e acabou o Cruzeiro perdendo esses caras por lesão, mas que possivelmente vai ter uma sequência ainda maior para o restante da temporada. E o outro, como eu disse, o Matheus Neres, né, que ganhou inclusive uma chance jogando, teve um desempenho muito ruim naquele jogo lá no Independência, mas é um atleta que não sei qual que vai ser o futuro dele no Cruzeiro, porque o Cruzeiro já tem opção demais, principalmente para volantes, tá? Em relação ao Adriano, você acha que ele tem que continuar como titular? Eu acho que sim, enfim, deixa aqui a sua opinião nos comentários, que eu quero saber. Bom, mais um assunto que eu queria falar com vocês é a respeito desse investidor russo, que se vocês for lembrar, há cerca de 1 mês e meio, saiu um áudio de um conselheiro do Cruzeiro, enfim, que estaria falando assim, a respeito desse investidor, que o nome dele é muito complicado, tá? É Dmitry, tudo russo, muito difícil mesmo de falar, mas assim, ele tem um patrimônio estipulado atualmente de mais do que 38 bilhões de reais, então um cara muito bem sucedido, tá? Ele que surgiu esse rumor de que poderia estar investindo no Cruzeiro, nunca foi confirmado por ninguém isso, mesmo depois desse áudio ter vazado, e que era mais um projeto que eu não tenho dúvidas nenhuma que o Cruzeiro realmente deve ter conversado com ele, mas que somente para contato. O Cruzeiro já fez isso com diversos investidores, fundos de investimentos árabes, então isso é até que normal, tá? Enfim, eu queria até ressaltar para vocês que recentemente teve um caso de processo judicial que entre 2012 e 2014, para você ter uma noção, ele investiu 1 bilhão e 200 mil reais no Mônaco em 2 anos, que foi um investimento maior do que todos os times grandes da Europa, como por exemplo Manchester United, Barcelona, Bayern, Liverpool, Manchester City, Juventus e Inter de Milão. Então investiu bastante no time, mas depois do divórcio que ele teve em 2015, assim, foi definido no primeiro momento que ele perderia 23 bilhões de reais, mas que ele acabou conseguindo
ir na justiça com esse caso e perdeu só 3 bilhões de reais, que é um valor gigantesco, que fez uma falta no patrimônio dele sim, mas assim, depois disso você pode ver que ele teve um investimento muito menor no futebol, que 3 bilhões de reais era praticamente o que ele poderia investir no Mônaco, com valores bem altos, em, por exemplo, 3 anos e meio, tá? Então, o Mônaco de 2015 até 2019 mesmo passou por alguns problemas, teve aquela fase muito boa, claro, com o Mbappé, com o Bernardo Silva, com o CDB, lateral esquerdo, que foi importante para o Mônaco fazer um dinheiro também, porque senão iria ficar com uma crise financeira bem grande mesmo, antes dele se desfazer do clube lá em 2019, que inclusive nesse ano ele até brigou para não cair, ficou bem perto ali mesmo de ser rebaixado para a segunda divisão do campeonato francês, mesmo 2 anos antes de estar ali com o Mbappé, com o Bernardo Silva, aquele time que chegou nas semifinais da Champions League, tá? Então, assim, ele seria mais um dos bilionários interessados em investir aqui no futebol sul-americano, já teve algumas especulações, inclusive pelo All Sports, alguns bilionários aí do futebol europeu interessados no futebol daqui da América Latina, não necessariamente aqui no futebol brasileiro, porque se você for pegar 6 meses atrás não tinha previsão nenhuma de quando ia aprovar esse projeto de clube empresa e tudo mais. O Brasil que perdeu bastante investimento, porque alguns países como por exemplo Bolívia e o Chile antes de 2019, vários investimentos em alguns clubes por lá, porque já tinha aprovado esse projeto de clube empresa, o país estava melhorando bastante e alguns investidores compraram até mesmo um time que tem parceria com o Manchester City, procurava um time aqui no Brasil, mas acabou não dando certo e possivelmente vai ir lá para a Bolívia para você ver, o Brasil perdendo ali um investimento que poderia ser bem interessante para o país, tá? Então o Dmitry poderia assim estar interessado em investir no futebol aqui da América Latina, mas igual eu digo, às vezes não compensaria para o cara por conta das dívidas que o Cruzeiro tem, então teria que ficar muito bem estabelecido esse processo de Cruzeiro novo, Cruzeiro velho, que até o Regis Campos já deu uma entrevista para o Jair Carvalho falando disso, porque o Cruzeiro novo não teria dívidas nenhuma, que é o que os empresários e os fundos de investimentos estariam comprando e parte do valor seria pago às dívidas, então isso reduziria bastante assim, o lucro total, que poderia impedir a vinda de investimentos bem maiores, tá? E também foi um caso recente do Bragantino, que é muito melhor para o clube, igual quando ele comprou o Mônaco tinha autonomia total, então se você for comprar um time com muitos torcedores, o Cruzeiro com 9 milhões, 8 milhões de torcedores, às vezes, sei lá, quer fazer alguma decisão drástica, vai ter muito mais pressão do que comprando um time que às vezes está na segunda divisão, que seja, mas ali com bem menos torcida, que, por exemplo, ele ia levar o patamar para outro, como foi o caso do Red Bull Bragantino, mesmo antes do projeto de clube empresa ser aprovado, tá? O último assunto desse vídeo é a respeito assim, desse dinheiro que o Cruzeiro conseguiu para pagar a dívida da FIFA, que é no caso do volante Denilson, de quase 8 milhões de reais do Al Wahda, por aquele empréstimo que inicialmente era de 5 milhões e meio, tá? Você vê tanto que teve juros e multas pelo Cruzeiro não ter pago esse valor naquela época. Enfim, o Cruzeiro que vendeu a sede da Campestre 2 para esse valor, no caso foi um terreno da Campestre 2, não foi a área toda, já que a área é gigante, que esse terreno foi algo próximo de 13 milhões e meio de reais. O Cruzeiro até já tinha algumas outras propostas, tinha outro comprador interessado, mas já tinha acertado por esse valor de 13 milhões e meio, e até o Cruzeiro não esperava vender por mais do que 15 milhões de reais, seria o máximo mesmo, tá? Então assim, já conseguiu os papéis, já vendeu, o dinheiro já estava na conta do Cruzeiro, que inclusive fez esse pagamento para o Al Wahda de 8 milhões de reais, 8 milhões mesmo, eu vi algumas páginas e também alguns outros canais falando que era 5 milhões, mas até o Globo Esporte já confirmou que é 8 milhões de reais mesmo, que o Cruzeiro pegou 13 milhões e meio, foi determinado pela Procuradoria-Geral da Fazenda, que teria 10 milhões de reais para pagar dívidas, então já foi 8, sobrou mais 2 milhões para pagar dívidas que eles destinou a isso, e mais 1 milhão e 700 milhões, ou 1 milhão e 700 mil reais ao atacante Soares, que passou aqui pelo Cruzeiro em 2009, e você vê que vai receber esse valor que é bem interessante, que foi determinado para a Justiça, inclusive no mês passado. Ainda tem também 3 milhões de reais que ficaram para antecipar o pagamento das parcelas com a Procuradoria-Geral da Fazenda. Então o Cruzeiro meio que assim, esse valor, como eu já tinha falado para vocês há um bom tempo, né? Tô falando que tem 2 meses já que esse valor já está confirmado para o Cruzeiro, que só estava esperando acertar esses documentos para ter essa venda, que foi confirmado. Bem importante essa notícia, porque é um valor alto, 8 milhões de reais, ou o Cruzeiro seria rebaixado para a Série C a qualquer momento, por exemplo. A FIFA iria falar, né, dar um recado final para o Cruzeiro, mas teria o que? 20,
30, 40 dias que seja para conseguir um valor bem alto. Se não fosse por esse terreno, tenho certeza que o Cruzeiro ia passar uma dificuldade absurda, isso se conseguisse pagar esse valor, tá? Ainda tem aquela outra sede, que era a antiga sede administrativa no Barro Preto, esse que eu até tinha uma previsão que poderia ser vendido no final do ano, mas eu acho que possivelmente não deve acontecer isso. Recentemente eu trouxe aqui um vídeo para vocês, vou deixar aqui um card aparecendo na tela final também, e aqui em cima, onde eu falo do Regis Campos, que ele projeta fazer um shopping e também áreas, condomínios residenciais nesse lugar que o Cruzeiro tem esse terreno, que poderia render até 400 milhões para o Cruzeiro, mas pensando a longo prazo quando já tiver clube empresa. Então, aí o Cruzeiro vai ficar na dúvida, né? Ou pegar até 40 milhões de reais, que até o Ministério Público de Belo Horizonte tinha interesse de comprar esse terreno, ou o Cruzeiro pegaria 30, 40 milhões no máximo até daqui a um ano, ou esperaria 2 anos e meio, 3, 4 anos para fazer um shopping, ganhar esse dinheiro absurdo e até mesmo ter um valor recorrente por conta de aluguéis e tudo mais, que poderiam até ser vendidos imóveis, no caso, nos prédios residenciais, tá? Enfim, vamos ver agora qual que vai ser os próximos passos do Cruzeiro. Pelo menos essa dívida do Denilson paga aí já fica bem mais tranquilo. Agora correr atrás para pagar aquela do Transferban da FIFA, que é mais 13 milhões de reais, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar essas 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre esses 400 milhões de reais e também um valor bem interessante que o Cruzeiro pode receber até o final desse mês agora de agosto, se 2 jogadores igual o Ederson e o Maurício foram vendidos. Esse vídeo eu falo sobre qual os valores pedidos pelos clubes e também um percentual, quanto que o Cruzeiro ficaria, tá? Recomendo vocês darem uma olhada. E chama aqui também o Felipe Alves no link que eu vou deixar na descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!